Hoje você vai descobrir os 5 tipos de mulheres das quais todo homem deve correr. Aquelas que drenam sua força, manipulam suas emoções e roubam seu valor. Existe um método psicológico capaz de identificá-las, e quem aprende isso não cai mais nas armadilhas. Fica comigo até o fim e eu te revelo cada tipo e como se proteger de verdade. Ela chega como um furacão, intensa, encantadora e imprevisível. No início parece emocionante estar ao lado de uma mulher que sente tudo com tanta força. Ela ri alto, ama com paixão e reage com intensidade a cada detalhe. Só que com o tempo, você percebe que essa intensidade tem um preço: a paz. A manipuladora emocional é especialista em transformar qualquer situação em um campo de tensão constante. Quando tudo está calmo, ela cria um problema. Quando você tenta resolver, ela muda o foco. E quando você finalmente pensa que entendeu o jogo, ela troca as regras. O objetivo dela não é resolver nada, é te prender no ciclo. Esse ciclo é o que o psicólogo Patrick Carnes chamou de trauma bonding, o vício emocional criado por picos de estresse, seguidos de recompensas. Ela te faz sentir culpado, te provoca, te esgota, e depois oferece carinho, arrependimento ou sexo como forma de reconciliação. O cérebro masculino, movido por dopamina e busca de validação, entra em um estado de dependência. O homem confunde alívio com amor, drama com paixão. E quanto mais ele tenta acalmar a tempestade, mais envolvido fica nela. É um jogo em que o prêmio é sempre a mesma coisa: o próximo caos. Essas mulheres são emocionalmente inteligentes, mas usam a inteligência para controlar, não para conectar. Elas sabem quais botões apertar. Se você é calmo, ela te provoca até perder o controle. Se você é racional, ela chora e faz você parecer frio. Se você é firme, ela te chama de insensível. E o mais perigoso é que quando você finalmente explode, ela inverte os papéis e se faz de vítima. De repente, o vilão da história é você. É um teatro emocional tão bem ensaiado que o homem começa a duvidar da própria percepção. É o que os psicólogos chamam de gaslighting, manipular a realidade até a vítima acreditar que está errada por reagir. O sociólogo Erving Goffman dizia que a sociedade é um palco e todos nós usamos máscaras. A manipuladora emocional vive disso. Ela não ama você. Ela ama o que você representa dentro do roteiro dela. Ela precisa de plateia, de drama e de alguém que alimente o papel de salvador ou de monstro. Quando o homem cai nessa dinâmica, ele deixa de ser sujeito e vira personagem. Ele reage o tempo todo, tentando provar que é bom, que não quis magoar, que ainda merece o amor dela. E cada vez que faz isso, entrega mais poder. A única forma de vencer esse tipo de mulher é não jogar. O homem precisa entender que não se combate manipulação com argumentos, nem se vence drama com lógica. O que ela quer é a sua energia, emocional, mental e sexual. E quanto mais você explica, mais ela se alimenta. O segredo é o silêncio estratégico, a previsibilidade, a ausência de reação. Quando o homem para de ceder ao jogo, ela perde o controle. É nesse momento que a máscara cai. E você vê que toda aquela intensidade não passava de necessidade de domínio. Mas há um detalhe: o oposto da manipuladora emocional não é a mulher calma e fria. É justamente a mulher calculista, aquela que não grita, não chora, não faz cena, mas te usa de forma muito mais sofisticada. E é sobre ela que precisamos falar agora. A mulher do falso selfie, a fria e calculista. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Ela não faz escândalo, não grita, não chora. E é exatamente por isso que muitos homens caem. A mulher fria e calculista não precisa de drama.
Ela conquista pela precisão. Enquanto outros tipos te confundem com emoção, ela te desmonta com silêncio. No início, parece madura, centrada, difícil de impressionar. Ela te observa com aquele olhar neutro, como quem analisa, não como quem sente. E o homem, instintivamente, se sente desafiado. Ele pensa: essa é diferente, essa é misteriosa. Mas o mistério, nesse caso, não é charme, é estratégia. Essa mulher não busca conexão, busca controle social. Ela entende de status, imagem e poder. Tudo o que faz tem uma intenção calculada, mesmo o sorriso. É o tipo de mulher que não se aproxima porque gosta de quem você é, mas porque admira o que você representa. Se você tem prestígio, influência, força ou ambição, ela vai espelhar tudo isso de forma perfeita, até você acreditar que encontrou alguém no mesmo nível. Só que ela não está te espelhando por afinidade, está estudando sua estrutura. Ela quer saber quais são seus pontos fracos, onde seu ego precisa ser alimentado, e qual é o elogio exato que te faz baixar a guarda. O pediatra e psicanalista Donald Winnicott chamava isso de falso self, a criação de uma persona adaptada para agradar, esconder a ausência de autenticidade e manipular o ambiente. E o psiquiatra Carl Jung definia isso como persona social, a máscara que usamos para nos encaixar. A fria e calculista é a personificação disso. Por fora parece perfeita, elegante, serena, independente. Por dentro, vazia. E como não sente empatia genuína, ela aprende a imitá-la. Se você está triste, ela demonstra preocupação, mas sem realmente se importar. O afeto dela é performático, ensaiado. Não vem do coração, vem da conveniência. O maior perigo desse tipo de mulher é que ela nunca mostra a emoção real. Ela não te confronta, apenas te distancia. O silêncio dela é punição. Ela te deixa falar, se explicar, se justificar. E quando você termina, ela apenas te olha, indiferente, sabendo que essa indiferença te destrói mais do que qualquer palavra. O homem acostumado a lidar com emoção se perde diante desse vazio. Ele tenta provocar reação, e quanto mais tenta, mais poder dá a ela. Porque o que a mulher fria mais teme é perder o controle, e o que mais deseja é ver você tentando recuperá-lo. A estratégia certa com esse tipo é o oposto da emoção. A previsibilidade fria. Ela precisa sentir que você é impenetrável, que não importa o que faça, você não perde a calma. O homem que reage, perde. O homem que observa, domina. Essa mulher se alimenta da vaidade de quem tenta conquistá-la. Por isso, a maior arma contra ela é não tentar. Quando ela percebe que sua aprovação não é necessária, a estrutura dela desaba, porque toda a força dela depende da sua atenção. Tire isso, e tudo o que resta é o vazio que ela esconde. Mas existe um tipo ainda mais perigoso, aquele que não parece frio nem calculista. Ao contrário, se mostra apaixonado demais, rápido demais, como se tivesse te escolhido no primeiro olhar. Só que por trás dessa intensidade existe uma armadilha muito mais emocional, e é sobre ela que vamos falar agora. A mulher da idealização relâmpago, a apaixonada instantânea. Ela aparece do nada, te olha como se te conhecesse há anos, como se o destino tivesse esperado exatamente aquele momento. Em poucos dias, ela diz que nunca sentiu algo assim, que você é diferente, especial, o homem que ela sempre procurou. E você, acostumado a correr atrás, se surpreende por finalmente ser o escolhido. O ego infla, o coração acelera, e tudo parece um sonho. Mas é justamente aí que mora o perigo. Porque quando algo começa rápido demais, quase sempre termina em ruínas. A mulher da idealização relâmpago é movida pela intensidade, não pela conexão. Ela não se apaixona por quem você é, mas pela fantasia que cria sobre você. E quando essa fantasia desmorona, e sempre desmorona, ela te descarta sem piedade. É o clássico padrão do love bombing, descrito por Otto Kernberg e Sam Vaknin. Uma explosão de atenção, carinho e promessas no início,
seguida de uma fase de frieza e desprezo quando você se entrega. Ela te eleva para depois te deixar cair. Não por crueldade consciente, mas porque o vínculo dela nunca foi com você, e sim com a emoção do início. Ela é viciada na euforia da conquista, não na constância do amor. O homem que cai nessa dinâmica sente o que muitos chamam de conexão imediata, mas o que realmente aconteceu foi um sequestro emocional. Ela estudou sem perceber cada traço da sua carência e se moldou exatamente ao que você precisava ouvir. Por isso, parece tão perfeito. Ela sabe como elogiar, como criar intimidade, como fazer você se sentir o homem mais importante da vida dela. E quando você acredita, ela muda. De repente, os elogios viram críticas, o carinho vira distância, e você se pergunta o que fez de errado. A resposta é dura, mas libertadora. Você não fez nada. Ela apenas se cansou da versão ideal que criou de você. A psicologia chama isso de idealização e desvalorização. Um padrão típico de personalidades instáveis, com traços narcísicos ou borderline. Elas vivem na montanha-russa da emoção. Quando o amor é novo, é tudo. Quando o brilho passa, é nada. E o homem que não entende isso tenta reconquistar o que nunca existiu. Ele volta a dar flores, atenção, mensagens, acreditando que a mulher intensa do início ainda está ali. Mas ela não está. Ela só existia na fase de idealização. E quanto mais ele tenta trazer de volta aquele começo, mais se humilha, mais perde força e, por fim, perde o respeito dela. O que muitos homens não percebem é que o amor verdadeiro não é uma explosão, é uma construção. E a mulher que tenta acelerar essa construção está fugindo de algo, de si mesma. Ela precisa de intensidade para não encarar o próprio vazio. Por isso, quando você se torna previsível, ela perde o interesse. Não é você quem entediou, é ela quem não sabe o que é estabilidade. E o erro fatal é confundir essa montanha-russa com paixão. A paixão que destrói é sempre a que começa sem base. A forma de lidar com esse tipo é simples e poderosa. Ritmo. Nunca entre na velocidade dela. Se ela corre, você desacelera. Se ela tenta se fundir, você cria espaço. Se ela diz, você é tudo que eu quero, pense antes de acreditar. Porque quem ama de verdade não te quer em um dia, quer te conhecer em muitos. O homem que domina o próprio ritmo nunca se perde no jogo da intensidade. E quando ela perceber que não pode te controlar pela emoção, vai sumir. E isso é uma bênção disfarçada. Mas se a paixão é uma armadilha emocional, existe uma ainda mais sutil. Aquela que vem disfarçada de doçura, compreensão e bondade. O tipo que não grita, não briga e mesmo assim consegue te controlar por dentro, sem que você perceba. É sobre ela que falaremos agora. A boazinha demais, a passivo-agressiva silenciosa. Nem toda mulher perigosa grita. Algumas controlam em silêncio, com voz doce, olhar calmo e gestos suaves. A boazinha demais é o tipo mais sutil de todas, porque sua arma não é o confronto, é a culpa. Ela não te cobra, te faz se sentir mal por não atender suas expectativas. Não te exige, apenas suspira, se entristece e te olha como se você tivesse decepcionado alguém puro. E o homem condicionado a proteger e agradar cai sem perceber. Ele acredita que está com uma mulher boa, calma, compreensiva. Só que, na prática, está diante de alguém que usa a bondade como ferramenta de controle emocional. Esse tipo de mulher parece perfeita à primeira vista. Ela diz que entende seus defeitos, apoia suas decisões e diz que nunca vai te julgar. Mas é um falso conforto. Aos poucos, ela começa a te envolver em uma teia de pequenas concessões. Primeiro, pede algo simples, depois faz você se sentir ingrato se não corresponder. Quando você tenta impor limites, ela muda o tom. Não briga, apenas se cala. O silêncio dela pesa mais que qualquer discussão. E quando você tenta conversar, ela responde, não estou chateada, só decepcionada. Essa frase é uma sentença emocional, porque o homem, em vez de reagir, tenta compensar. Ele começa a se moldar, a se policiar,
a perder a espontaneidade, e quando percebe, já não é ele quem age, é ela quem dita o ritmo da relação, sob a aparência de doçura. O psicólogo Albert Ellis explicava que a manipulação emocional muitas vezes vem disfarçada de boas intenções. É o que ele chamava de culpabilização passiva. A capacidade de fazer o outro se sentir errado por simplesmente existir de forma autêntica. A boazinha demais domina esse jogo. Ela se mostra sempre a parte ferida, a parte sensível, a que só quer o bem. E é justamente por isso que o homem não consegue se defender, porque parece cruel reagir contra alguém que nunca levanta a voz. Mas o que parece paz é, na verdade, uma forma silenciosa de controle. O homem deixa de falar o que pensa para não magoá-la, e aos poucos vai se tornando uma sombra de si mesmo. Essas mulheres geralmente vêm de lares onde aprenderam a obter atenção pela fragilidade, não pela força. Elas entenderam cedo que ser a boazinha dá poder e aplicam isso com maestria. Não são vilãs conscientes, mas mestres em usar o emocional como escudo. A sociologia chama isso de poder simbólico. Dominar o outro não pela força, mas pela culpa. E o homem que não percebe esse padrão acaba acreditando que está sendo egoísta ao tentar se libertar. Ele confunde compaixão com dívida, carinho com obrigação. O resultado é previsível. Ele começa a pedir desculpas por sentir, a explicar demais, a evitar conflitos e a perder completamente a atração dela. Porque a ironia é essa: quanto mais ele se dobra, menos ela o respeita. A saída não é virar frio ou insensível, mas reaprender a dizer não. A mulher que usa a doçura como manipulação só respeita quem mantém limites firmes. Quando você não se curva à culpa, ela muda de tom, porque percebe que não tem mais controle. O homem maduro entende que paz não é ausência de briga, é presença de verdade. E às vezes dizer não com serenidade é o gesto mais masculino que existe. A boazinha demais não quer parceria, quer domínio emocional sem conflito. Por isso, o homem que valoriza sua paz deve reconhecer o padrão e se afastar com dignidade, não com raiva, mas com consciência, porque no fim, o objetivo não é se proteger das mulheres, é se proteger das ilusões. Entender esses padrões é o que separa o homem reativo do homem consciente. E é justamente isso que define o tipo de poder que falaremos agora. O poder silencioso do autodomínio masculino. O que faz um homem não apenas sobreviver aos jogos emocionais, mas se tornar inabalável diante deles. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: 5 tipos. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. Depois de entender esses padrões, o homem percebe algo essencial. O problema nunca foram as mulheres, foi a falta de autodomínio. O homem que não se conhece é facilmente conduzido. Ele se apaixona pelo drama, se perde na aparência, se entrega ao elogio e se destrói pela culpa. Mas quando aprende a dominar a si mesmo, o jogo muda completamente. Porque o verdadeiro poder não está em controlar o outro, e sim em não ser controlado. E é nesse ponto que muitos falham. Acreditam que ser forte é reagir, quando na verdade ser forte é escolher quando não reagir. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está a liberdade do homem. É exatamente isso que falta a tantos hoje, o espaço entre o impulso e a ação. O homem que domina esse intervalo se torna imprevisível, porque não é refém das emoções alheias. Quando uma mulher tenta provocar ciúmes, ele não reage. Quando ela silencia para manipular, ele mantém o olhar firme e o tom calmo. Quando o mundo o empurra para o drama, ele permanece no centro. Esse é o homem que transmite algo raro: paz com presença. E paz é o que mais atrai porque é o que mais escapa ao controle. A sociedade moderna tenta enfraquecer essa energia masculina. Quer homens ansiosos, dependentes e emocionalmente reativos. Homens que pedem aprovação antes de agir.
Mas o homem que domina suas emoções se torna uma força indomável, não por gritar, mas por não precisar. Ele entende o próprio valor e por isso não mendiga afeto. Ele sabe que amor não é recompensa, é escolha. E se a mulher ao lado dele não reconhece isso, ele não implora. Apenas se afasta com silêncio e dignidade. O silêncio do homem que se conhece é mais poderoso do que 1000 discursos. O autodomínio não é frieza, é clareza. É saber que a emoção deve servir ao propósito, não o contrário. O psicólogo Carl Jung dizia que o homem que não enfrenta a própria sombra será dominado por ela. E essa sombra, hoje, se manifesta em forma de dependência emocional, carência e medo da solidão. Mas o homem que encara o próprio vazio encontra força dentro dele. Ele para de procurar validação externa e começa a construir sua própria base interna, uma base que nenhuma rejeição pode abalar. Esse é o verdadeiro despertar masculino. Não fugir das emoções, mas dominá-las. Quando o homem atinge esse ponto, ele não precisa correr de mulher nenhuma, porque nenhuma delas tem mais poder sobre ele. Ele observa, analisa e escolhe. Ele não é atraído pelo drama, nem pela carência disfarçada de amor. Ele busca paz, lealdade e admiração mútua. E quando encontra, sabe reconhecer. Porque o homem que domina a si mesmo não procura intensidade. Ele cria estabilidade. E é isso que o torna raro, respeitado e desejado. O caminho do autodomínio é o que separa o homem comum do homem completo. É a diferença entre quem vive reagindo e quem vive decidindo. E no fim, essa é a mensagem de tudo o que falamos. Não se trata de correr das mulheres, mas de correr de quem desperta o pior em você. Porque o verdadeiro poder masculino não está em ser amado por todas, está em nunca perder a si mesmo por nenhuma. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like e se inscreve para fortalecer nossa missão. Comenta o que mais te marcou. Tua visão pode ajudar outro homem. E se quiser fazer parte dessa irmandade de evolução, torne-se membro. O nome dos irmãos aparece nas telas finais. Aqui não somos público. Somos uma legião de homens em missão,